Então, gente, hoje, dia 12 de outubro de 2015, portanto, é um feriado, Marcelo da Costa Pinto Neves vem aqui conversar com a gente. Então, eu tenho que agradecer, Marcelo, por você ter vindo hoje aqui e permitir que falemos sobre a sequência de um intelectual tão importante do direito brasileiro, da filosofia brasileira e também mundial. Normalmente, Marcelo, eu faço um breve resumo do currículo da pessoa e começo a fazer as perguntas. Contigo vou fazer diferente. Eu vou tentar acompanhar toda a trajetória da vida profissional, pelo menos aquilo que eu acredito possa destacar. E a partir da trajetória da vida profissional, o Marcelo vai mostrar a evolução, o desenvolvimento do pensamento dele. Obrigado por ter vindo, Marcelo. Obrigado, é um prazer estar aqui com você, né? Eu, principalmente na Faculdade de Direito, eu tive a honra de ser também professor de Teoria do Estado, um aluno brilhante e um juiz que tem que ser destacado, então é uma honra para mim estar aqui fazendo essa entrevista. Pois bem, então vamos começar pela Faculdade de Direito do Recife, Marcelo. O mestrado do Marcelo pela Universidade Federal de Pernambuco, Faculdade de Direito do Recife, teve por título Teoria do Direito, Inconstitucionalidade das Leis e Semiótica. E o orientador do Marcelo foi o professor Lorival Villanova. Fala um pouquinho sobre o professor Lorival e também sobre a tua dissertação no mestrado. Certo. O Lorival é uma referência para mim, foi um professor que me marcou profundamente. Eu me aproximei de Lorival por alguns motivos, alguns fatos da minha vida. Já meu pai falava muito de Lorival como um professor brilhante e destacado. Na graduação também tive contato com a professora Bernadette, que era uma discípula do Lorival, uma professora também muito de alto nível, que me estimulava muito para aprofundar o estudo na vida acadêmica. Já também no colégio, o professor Antônio Paulo Rezende, de História, que foi muito importante para a minha formação, ele se referia muito positivamente a Lorival Villanova como professor do mais alto nível. E aí, quando eu fui realizar o mestrado, eu pedi a orientação do professor Villanova, e aí foi um período muito positivo, porque o que eu aprendi com o Lorival foi a precisão da linguagem jurídica, o cuidado de não cair na retórica bacharelesca. Então foi muito importante essa postura de linguagem precisa, de cuidado com o uso dos termos, com o pensamento analítico e capacidade de argumentar logicamente. Então isso foi fundamental para mim. E no mestrado, quando eu comecei minha dissertação, era tentar vincular uma certa tradição que havia na semiótica mais recente, na época, que era o Vará, o Técio, e dar um caráter mais preciso exatamente por essa influência de Lorival. E aí eu vinculei a questão da linguagem com a questão da inconstitucionalidade, no sentido mais lógico de incompatibilidade entre lei e Constituição, e a minha preocupação foi mostrar como há uma variação de sentido permanente, o que é inconstitucional no momento não é constitucional no outro momento, tudo pela mudança da linguagem, do sentido dos termos dentro da vida social e jurídica. Então meu foco foi esse, mostrar como havia uma variação no tempo e no espaço do que seria uma lei inconstitucional, e principalmente em face das pessoas envolvidas, especialmente os juízes, os intérpretes envolvidos na sua compreensão do próprio direito. Então, muitas vezes nós vemos isso, um juiz entende que uma lei é inconstitucional, outro entende que não, mas os dois têm argumentos que são defensáveis. Então foi isso que eu quis mostrar, que não havia uma estrutura puramente sintática ou lógica de um sim ou não, e sim não existe no plano puramente lógico, mas não é suficiente para o entendimento do problema da inconstitucionalidade. Eu vejo o que tu não vês, Luhmann. E aí, a importância de Luhmann na tua formação? Veja bem, o Luhmann foi fundamental, porque eu tinha uma formação muito mais... Explica essa frase, eu vejo o que tu não vês. Certo, o argumento de Luhmann
é um argumento num debate com a escola de Frankfurt, onde Luhmann procura afirmar que não há uma razão última, uma última raça, uma razão última que pode ver tudo, um observador privilegiado. Então, quando ele faz a crítica ao consenso de Habermas, um consenso abrangente e abarcante de todos, ele escreveu esse artigo: eu vejo o que tu não vês. E qual é a ideia básica? É que toda vez que nós falamos de algo, nós estamos numa perspectiva de observador parcial. Ele se baseia nisso muito em Heinrich von Förster, um professor austríaco que migrou do nazismo para os Estados Unidos. E Heinrich von Förster dizia: todo observador tem um ponto cego, porque eu estou vendo aqui, mas eu vejo ali, você não vê. Então toda postura de observador é parcial. Portanto, eu vejo o que tu não vês. Então, nós temos muito mais de estar aberto para possibilidades do outro do que achar que nós podemos construir, compreender toda a realidade de um ponto de partida único, né? Essa é a concepção de Luhmann. Então, dentro dessa perspectiva do eu vejo o que tu não vês, dos pontos obscuros, eu te pergunto, Marcelo foi professor titular da Faculdade de Direito do Recife. E também foi professor em várias instituições europeias. E aí, o que é que o europeu vê que o brasileiro não vê, ou vice-versa? É possível traçar uma comparação entre a escola europeia, estudando na Europa, e aqui no Brasil, a partir da Faculdade de Direito do Recife, a tua experiência em São Paulo, em Brasília? Eu acho que as perspectivas sempre são limitadas, mesmo que sejam centros acadêmicos mais importantes, tenham recursos mais abrangentes. E você estando na Europa, muitas vezes se cria um certo preconceito sobre nossa cultura, nossa capacidade. Então isso prejudica o também. Melhorou um pouco, porque o mundo hoje está mais interconectado, então estão tendo mais informações. Mas quando eu estudei no doutorado, tinha gente que perguntava: você já ouviu falar em Kelsen? Você já ouviu falar em Kant? Então isso, tinha alguns alunos brasileiros que se irritavam muito, eu tinha muito mais cuidado com isso. Então esse era um ponto, quer dizer, que eles estavam vendo numa perspectiva limitada deles, evidentemente. Com o tempo dessa interconexão, isso hoje a gente vê que a Europa já tem mais informação nossa. E aqui, qual é o nosso ponto cego? Quer dizer, o que é que nós muitas vezes superestimamos? Nós achamos que o professor europeu em si mesmo é o dono último da verdade. Quando eles chegam aqui, todo mundo fica muito submisso, muito sem postura crítica, como se a gente não tivesse nenhuma capacidade reflexiva. Então, essa nossa crença que nós mesmos não temos a capacidade de construir teoria, de refletir com autonomia, isso é um ponto cego nosso, é uma visão limitada nossa. Nós poderíamos ter menos desconfiança em relação a nós mesmos para ter uma postura mais crítica e mais independente em relação aos europeus. Então lá é um certo desprezo com a gente, e aqui é um certo, estima-se excessivamente o valor deles, e às vezes não é nem essa coisa toda, é uma teoria que tem muitas falhas, muito limitada, mas só por ser europeu as pessoas já consideram muito relevante. Pois bem, mas a Europa é muito grande. Marcelo é doutor em Direito pela Universidade de Bremen. Por que Bremen? Por que essa escolha, Marcelo? A verdade foi o seguinte: eu fui para Frankfurt para fazer como professor. Não deu certo porque eu fazia uma análise, um estudo sobre Luhmann. Luhmann era considerado muito difícil na época, e eu ia fazer uma análise também da aplicabilidade, fazer algumas restrições à aplicabilidade da teoria desse. Esse professor dizia: mas você, brasileiro, fazer isso, a gente aqui tem dificuldade. Isso foi me magoando. E aí eu tive uma tentativa de contato com o Luhmann, que até quem intermediou foi o professor Cláudio Souto. Certo. E essa aproximação com o Luhmann, com a sociologia, veio muito por causa de Cláudio Souto. Quando eu fui para a Luhmann, que eu mandei meu projeto para continuar a tese com ele, ele disse: se você quiser fazer aqui em sociologia, mas eu em direito não tenho ninguém aqui em Bielefeld para lhe indicar. Sim. O Grimm está na corte, Dieter Grimm estava na corte alemã, e era o que estava mais próximo, na corte constitucional. Então Luhmann disse: tente ficar com outro professor lá e eu apoio você aqui. Mas o professor, que era o segundo orientador, o Winfried Hasselmann, que foi da corte,
se eu não quero magoar o outro professor, e o Wilfried Hassemann, ele pediu ele para não ficar com ele. Então Luhmann disse: procure alguma coisa que eu fique como segundo. Nessa estratégia eu tentei o contato em Bremen, o professor Lader, que era muito ligado à teoria de Luhmann, e o Lader aceitou. E aí o Lader ficou como primeiro orientador em Bremen e Luhmann como o segundo orientador. Eu sempre ficava indo de Bremen a Bielefeld, e foi um período muito importante na minha vida, porque eu tive uma orientação dos dois muito boa, e sempre estavam dando novas literaturas e ampliando o meu universo de leitura, e realmente foi um desenvolvimento, vamos dizer, como Juscelino faz, 55, né? Foi 44 anos, que é 4 anos de uma densidade de crescimento, com todas as condições. Isso sim é uma vantagem, uma desvantagem nossa. A biblioteca funcionando integralmente, o tempo todo você tendo tudo disponível. Então, naquele período, eu tive um grande avanço na forma de refletir, e Bremen tem a ver com isso, encontrar uma pessoa que tivesse uma relação mais próxima com a teoria de Luhmann, e foi o Karl-Heinz Lader. Bom, mas eu sei que tem muita gente, né? A gente tem um grupo de estudos, muita gente jovem, Marcelo, dizendo: bom, mas e a adaptação ao idioma? Porque não é tão fácil assim, você que fala português, a sua língua mãe é o português, chegar até a Europa e não apenas ter a possibilidade de falar alemão ou falar inglês, mas falar em alto nível. Não é? Como é que você foi se adaptando a isso? Essa é uma pergunta. E depois eu te pergunto também, fala um pouquinho sobre a tua tese de doutorado na Alemanha. Certo. Primeiro, quanto à adaptação da língua. Esse é um ponto bem interessante, porque eu nunca tive facilidade para a língua. Quer dizer, não era um forte da minha parte. E quando eu cheguei na Alemanha, eles pagaram o serviço alemão no intercâmbio, que eram 6 meses intensivos. Era uma lavagem cerebral. Você ficava de 8 a 1 tendo aula, e depois era carga de exercício. Então, nesse período eu melhorei muito na estrutura da escrita, gramática. Sempre eu tinha problema de audição. Quando eu comecei ainda a faculdade, depois de 6 meses fui aprovado, na parte da fala e da audição ainda tinha dificuldade, mas eu ficava indo para os cursos de língua que eram grátis da universidade para estrangeiros. Assistia a aula, lia muito e fiquei. Com o tempo foi melhorando. Então eu diria que eu passei 1 ano e meio, 1 ano do doutorado foi me adaptando a lendo devagar, e depois eu estava lendo. Hoje, em termos técnicos, de direito, de sociologia, de política, ciência política, filosofia, eu leio na rapidez que eu leio português. Eu escrevo quase como português na parte técnica, que sempre tem uma correção, outra que pessoas fazem. Então, apesar de minha deficiência, a persistência, a dedicação, eu consegui superar. Então, o que eu aconselho àqueles que querem partir para uma experiência é a persistência, não ceder, porque às vezes tinha gente que desesperava e voltava, não aguentava aquela pressão. Então é muito sofrimento, muita dor no início, porque você não sabe se vai conseguir alcançar aquela capacidade de redigir, e com o tempo eu consegui até o ponto de eu ser convidado para dar aula, e eu dava aula, os alunos diziam: o seu sotaque é engraçado, mas a gente entende tudo. Claro. Mas o fato é esse. Quanto à minha tese, qual foi o argumento? Havia no Brasil já algumas referências a Luhmann, mas aquilo era aplicado muito, vamos dizer assim, de forma sem crítica. O Tess fazia isso. É como Luhmann já tivesse dito a verdade, e eu aplico aqui. Na minha visão, tinha alguns problemas da teoria de Luhmann. Quando eu fui para a Alemanha, estava surgindo a tese de Luhmann da autopoiese do direito, vinculada à maturação. O direito é um sistema autônomo que se reproduz de acordo com os seus próprios critérios. Isso em termos empíricos, não só formal e no sentido keynesiano. Ele dizia isso em termos empíricos. Isso seria eu procurei mostrar que há muitos limites à autopoiese do direito em países que eu chamei periféricos, pelo processo colonizador, pelas faltas de condições estruturais, e que havia muita interferência bloqueadora do direito, seja da política, seja do poder econômico, seja das boas relações. Então o argumento foi esse, que dentro do nosso contexto o conceito de autopoiese era
um conceito insuficiente para a compreensão do nosso direito. Nas práticas policiais, nós vemos muito, principalmente em estados como Rio, São Paulo, a própria polícia ela vive à margem do direito, é um órgão do Estado. Quando o Luma escreve a tese dele, ele pensa em termos de sociedade mundial, mas ele pensa muito naquela perspectiva do observador alemão. Na Alemanha, aquilo estava, principalmente naquela época que não tinha problema de imigração grande, estava separado o muro, a Alemanha era você estava numa torre de marfim isolado ali, protegia as fronteiras, mantinha um nível social ótimo, e o direito todo funcionando regularmente. Então, o que eu procurei dizer é que tinha características de não autonomia do direito, de não funcionamento do rule of law, mesmo em períodos depois de 88. Então, esse foi o meu argumento fundamental em relação à teoria de Lula. Mas é muito comum aqui no Brasil nós realizarmos transposições acríticas do direito estrangeiro. Bom, eu pergunto dentro dessa perspectiva de transposição acrítica do direito estrangeiro. Marcelo, ele participou do CNJ. Hoje em dia se fala muito no Brasil do CNJ. Acho que há uma interferência do Hélio Bicudo também nessa construção do CNJ, mas o CNJ tem uma peculiaridade. Ele é importante, sem dúvida, e como o Marcelo trabalhou no CNJ, foi membro do CNJ, eu te pergunto, toda essa teoria que você efetivamente possui, você teve uma oportunidade no CNJ de levar à prática. E aí, alguma decepção? Como foi que isso ocorreu? Como é que você sai como representante do Senado, não é, para o CNJ, um órgão tão importante no Brasil? E como foi essa prática no CNJ? Na verdade, eu entrei porque o atual ministro Mercadante, que era líder, ele estava contrário a um candidato que era apresentado pelo DEM. Havia algumas afirmações que o pai do candidato era ministro do Tribunal Superior, que ele teria um processo de improbidade, algumas coisas que eu não posso avaliar se era. E nessa conversa ele procurou o presidente do CNJ na época, Gilmar, disse: eu precisava de alguém independente para colocar aqui, para indicar pelo PT, eu não quero indicar um candidato. E era o Gilmar Mendes, ele disse: eu tenho uma pessoa que eu posso indicar, que eu sei que é muito independente, e falou como é que o Mercadante me procurou. Gilmar me ligou, disse: é muito difícil para mim, eu não tenho perfil para isso, meu pai até disse: não entre, você não tem. Mas alguns coisas, não é importante uma experiência prática desse tipo. E aí o Mercadante, tudo bem, vamos lá. E o Mercadante marcou isso, eu vi seu currículo. E o Mercadante foi muito engraçado, porque ele, quando me encontrou no Senado, disse: olha, eu vou fazer minha parte, você leva seus currículos para todos e só mostra seu currículo e eu faço minha parte. Aí eu disse: eu vi muito de você. Todo mundo elogiou, só disseram que você tem um defeito, que não tem jogo de cintura. Eu disse: jogo de cintura é para o político, não é para o membro do CNJ, ele tem que ser rigoroso. A experiência foi boa, mas eu senti que eu não fui reconduzido porque eu fui muito rigoroso na prática contrária à ilegalidade, aos desvios de alguns magistrados muito importantes. Então, isso me decepcionou, porque não fui reconduzido exatamente pelo fato de eu ter sido muito rigoroso. Não é o juiz simples do Nordeste, que esses eram condenados lá do interior do Maranhão, esses eram os juízes poderosos do Sudeste, de desembargadores de muita influência, e tinham muitos indícios, e quando você tentava ir à frente, havia muita dificuldade, um processo de pressão. E eu lutei muito para ser muito retilíneo, e eu percebi que depois, quando haveria a minha recondução, o presidente, então, Peluso, com Sarney e Renan, me achavam muito inflexível. E eu soube que o Peluso ligou para o Sarney e pediu um candidato para me derrotar, e foi o Bruno, que hoje está no TCU, que era muito ligado. E aí é interessante, porque veio uma emenda para tirar logo a 61, porque era para retirar os 65 anos de limite, porque havia uma contradição na emenda 45, que o Peluso não poderia ser, mas aí a consultoria do Senado tirou o limite de baixo, que era 35.
Então hoje um menino de 23 anos pode ser conselheiro do CNJ, mas isso era para beneficiar o outro candidato que tinha 34 e ele foi eleito com 34 anos. Então são essas coisas que me decepcionaram muito, porque eu tinha feito um trabalho muito correto dentro dos padrões do que deveria ser o CNJ, não fiz excesso. Quando não tinha indício mesmo, teve um juiz do Amazonas que a procuradoria foi muito dura e eu fui muito correto, até depois me chamaram lá, me deram uma medalha, porque eu fui muito rigoroso nas questões, mas não fui nunca de condenar ou de apresentar só por ouvir falar, eu era muito delicado. Agora, não abrir um processo com vários indícios é que eu não admitia. Então, muitas vezes, se não admitiam abrir a investigação, o procedimento, o que fosse, isso eu sempre era mais para que houvesse abertura e apuração, e em alguns casos foi muito difícil. Eu acho que é uma cultura ainda nossa, nesse ponto, ainda muito limitada para a realização rigorosa do Estado de Direito. Não é moralismo, eu não estou falando de um moralismo, eu estou falando da aplicação da lei com rigor dentro dos critérios constitucionais. Acho que o CNJ, para mim, mostrou que isso é muito difícil no Brasil de ocorrer em termos regular, principalmente com os muito poderosos, entendeu? Então, aí eu te pergunto o seguinte, Marcelo, o CNJ existe, falando em emenda 45 de 2004, mas tudo que existe pode ser aperfeiçoado. Aliás, eu vejo que a universidade também tem essa tarefa de tentar, através das suas teorias, através da sua prática, aperfeiçoar o dia a dia. E aí, sugestão. Então, existem defeitos, mas esses defeitos poderiam ser superados. Você tem alguma proposta, alguma sugestão para superar esses defeitos? Por exemplo, sendo bem concreto, são 15 membros atualmente, 15 membros no CNJ, 9 provenientes do Poder Judiciário, 6 não provenientes do Poder Judiciário. Essa equação está correta? Pode ser, não digo correta, ela é adequada para o momento? É possível aprimorá-la? Eu penso que poderia se ampliar em termos de ficar pelo menos algo equilibrado em termos de representantes que não são do CNJ. Por exemplo, poderia ter uma representação do Poder Judiciário. Do Poder Judiciário, desculpe. Poderia ser feito, por exemplo, uma representação do Conselho Brasileiro de Reitores, de algum professor titular de direito, professor titular em geral, 2 representantes das universidades. Talvez isso quebrasse um pouco a influência mais diretamente política da escolha pelo Senado, pela Câmara. Não estou querendo tirar da Câmara do Senado, estou dizendo que poderia haver maior flexibilização na escolha para fortificar mais os membros que não são vinculados ao Judiciário, pelo menos para criar um equilíbrio. Isso poderia construir maior, não que às vezes muitos membros do Judiciário eram muito corretos na prática, mas isso criaria um diálogo mais aberto, um aprendizado recíproco, com experiências diferentes, entendeu? Então penso que poderia ocorrer isso. Mandato, com relação ao mandato, então no CNJ há mandato. Você acha que o mandato provoca uma certa descontinuidade da tarefa do órgão? Ou, por outro lado, você acredita que mandato seria uma alternativa para o Supremo Tribunal Federal? Sim, não. E por quê, Marcelo? Eu hoje tenho uma desconfiança com o mandato, porque exatamente com o mandato, principalmente se houver recondução, a pessoa fica muito... Eu via colegas meus perto do final do mandato que queriam se renovar, desesperados para dar um voto, porque sabia que aquele voto poderia ser destrutivo para a sua recondução, porque havia muitas pressões. Então acho que o mandato CNJ não deveria ser vitalício, mas pelo menos 4 anos, uma vez só. Você tem 4 anos, acabou, vai embora, porque aquela pessoa que ficou ali os 4 anos, ela não vai criar a expectativa da renovação, fica com maior grau de independência. Quanto ao Supremo, apesar de eu achar que um tempo muito longo é problemático e é algo... O que você chama de tempo muito longo? Não, um juiz que entra com 42, passar com 70, isso cria uma certo vício na prática, muito longo, eu acho, esse período. Eu penso que no Brasil também teria outro lado. Se fosse mandato temporal, as pressões sobre esses membros seriam muito maiores, porque a pessoa iria sair dali ainda jovem, né? Porque não ia sair já para praticamente se aposentar.
Então as pressões da vida pública depois seria muito grande sobre essa pessoa se ela atuasse com autonomia e independência. Então acho que pode se manter a vitaliciedade no Supremo, mas talvez a vitaliciedade combinada com um mínimo de tempo. Por exemplo, você poderia dizer vitaliciedade não ultrapassando, porém, 20 anos. Porque isso criaria uma possibilidade de renovação e também para que aquele membro não tornasse uma jurisprudência já repetitiva e sem nova criatividade. Então poderia se combinar as duas coisas para que não houvesse nomeações com pessoas de 36 anos que hoje em dia podem até 75. Se criaria uma certa acomodação na renovação, e o mundo está modificando muito, precisa de novas ideias e tudo isso. Eu penso que poderia se combinar, mas não puramente de mandatos curtos, porque penso que nesse caso a pressão sobre os membros será muito maior. Então, a gente mal começou a nossa conversa, já estamos terminando o primeiro bloco. Como eu sempre faço, eu vou deixar uma pergunta gancho para o próximo bloco, que é o seguinte: mas o Tribunal Superior Eleitoral, que é um tribunal muito importante, tem mandato. Os tribunais regionais eleitorais têm mandato. A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais e grande parte da Justiça Federal, 60% ou mais é matéria de juizados, tem mandato. Na Alemanha, o Tribunal Constitucional tem mandato. Vamos continuar com esse tema.